Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. Eu sou o Herbert Mouzinho e este programa é transmitido pela TV Boas Novas e pela Rádio Boas Novas FM 105,9. No programa de hoje nós vamos falar sobre arritmias cardíacas e também sobre a morte súbita. Estima-se que no Brasil 2 milhões de pessoas sofrem com distúrbios no ritmo de batimentos do coração. Muitas vezes a arritmia pode causar paradas cardíacas e a chamada morte súbita. Para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje o Dr. José Carlos Pachon, que é do Serviço de Arritmias Cardíacas do HCOR. Dr. José Carlos, é um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública. Herbert, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, com os telespectadores, e nós estamos à disposição para abordar esse tema que é interesse de todos nós. Certamente, no decorrer da vida, todas as pessoas vão ter algum episódio de arritmia. Então, para que a gente comece, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é exatamente a arritmia cardíaca. O coração é uma bomba eletromecânica, é uma bomba pulsátil, não é contínua, né? É uma bomba pulsátil. Por conta disso, nós temos a detecção do pulso nas artérias que nós podemos apalpar. E esse pulso depende de um ritmo, de uma cadência. Então, existe no coração um conjunto de células que funciona como um marcador de tempo, é um marca-passo natural. E isso mantém uma cadência, mantém um pulso. Então, normalmente, o coração trabalha com um pulso que varia de 50 a 90 batimentos por minuto, numa pessoa em repouso. E esse pulso é regular. Muitas vezes ocorrem distúrbios desse ritmo, e aí nós temos a arritmia. Esses distúrbios podem ser porque a pulsação se torna irregular, pode ser porque a pulsação se torna muito rápida, e aí nós temos o que chamamos de taquiarritmia, ou pode ser porque a pulsação se torna muito lenta, e aí nós temos o que chamamos de bradiarritmia. Ou seja, para eu entender aqui, simplificando, é quando o coração ou bate mais rápido ou bate mais lentamente. Ou de forma irregular. Entendi. Então, ele pode até bater um número de vezes normal, mas às vezes de maneira irregular. E isso pode provocar algumas consequências, pode provocar sintomas, apesar do número de batimentos ser normal. Tudo isso, doutor, tendo em consideração uma pessoa em repouso, né? Evidentemente que quando a gente está fazendo uso de algum medicamento tranquilizante, por exemplo, ou no caso de atividade física, é normal também que se altere essa velocidade nos batimentos ou a diminuição dos batimentos cardíacos. Perfeito, Herbert. É um ponto muito importante. Então, por exemplo, os batimentos normais, eles normalmente são de 50 a 90 batimentos em repouso. Às vezes, a pessoa está em repouso e a frequência sobe para 150. Isso é arritmia. Ou então a pessoa está acordada em repouso e a frequência cai para 30, 35 batimentos. Isso é também uma arritmia. Entretanto, quando a pessoa está dormindo, a frequência pode cair até para 35, 40 batimentos. Isso não significa necessariamente anormalidade. E quando a pessoa está fazendo ginástica, está fazendo exercício físico, está fazendo uma corrida, a frequência cardíaca pode subir até 180, 200 batimentos por minuto numa pessoa jovem, e isso não significa arritmia, é simplesmente funcionamento normal do sistema cardiovascular. Para essas arritmias cardíacas que não são normais, existem sintomas que a gente pode perceber para que ligue aquele alerta e a gente tenha necessidade de procurar um profissional? Veja, os sintomas das arritmias cardíacas são muito variáveis. As arritmias, eventualmente, podem ser assintomáticas e, naturalmente, o paciente pode ter uma arritmia sem percebê-la, mas, mais frequentemente, pode provocar alguns sintomas que variam, por exemplo, desde uma palpitação até um desmaio. Então, a palpitação é uma percepção irregular do pulso. É como se o pulso tivesse uma falha temporária.
Essa é a palpitação. Ou então, a palpitação pode ser uma aceleração que não era prevista do pulso. Por exemplo, a pessoa está em repouso e o pulso acelera subitamente. Então, isso pode provocar palpitações. Mas além dessa sensação do batimento cardíaco, que é traduzida como palpitações, o paciente pode ter consequências, como, por exemplo, pode ter uma tontura, pode ter um desmaio, por conta de que a arritmia pode interromper a circulação normal momentaneamente. Então, o sintoma pode ser uma palpitação, pode ser uma tontura, pode ser um desmaio, ou pode, no caso de uma arritmia mais prolongada, pode acontecer até uma insuficiência cardíaca, com falta de ar, fraqueza, ocasionadas pela arritmia em si. Veja que, conforme você disse com muita propriedade, no início, na introdução desta sessão, às vezes o sintoma da arritmia pode ser a morte súbita. Exatamente esse o pior sintoma, aquele que nós queremos evitar. Então, um paciente que tem arritmia e tem tonturas ou desmaio, isso pode ser um aviso que, se ele não providenciar um cuidado, ele pode ter a morte súbita, que é exatamente o que nós queremos prevenir. Bom, então vamos aproveitar já e explicar, doutor, o que é a morte súbita? A morte súbita é quando a morte ocorre de uma maneira imprevisível, subitamente, e normalmente numa pessoa que não tinha sintomas naquele momento, ou, vamos dizer, até 24 horas antes, aí isso justifica o termo morte súbita. O que mais queremos é que, se ocorrer, queremos evitar a morte súbita, mas se ela ocorrer, é muito importante que a pessoa seja ressuscitada, reanimada. E isso pode ser feito através de massagem cardíaca e através de um suporte respiratório. E muitas pessoas podem ajudar no caso de uma situação desse tipo, procurando colocar o paciente numa posição que ele possa respirar, às vezes puxando a língua para que não engasgue, para que não obstrua as vias respiratórias, e a massagem cardíaca é muito importante nessas condições. É claro que é muito importante que se tenha algum aparelho que possa registrar o ritmo cardíaco, mas se ele não existir, a ausência de pulso e o desfalecimento da pessoa nos orientam para imediatamente começar manobras de ressuscitação. Nesse caso, então, é importante sempre que as pessoas busquem informação sobre como prestar os primeiros socorros para uma pessoa que tem algum problema cardíaco, uma parada cardíaca, talvez qualquer tipo de problema cardíaco, para que faça esse primeiro socorro até que chegue o socorro especializado. Sem dúvida, Herbert. Eu acho que, da mesma forma como existem muitas orientações básicas da nossa formação escolar, seria muito importante que houvesse uma orientação para que as pessoas aprendessem a fazer uma ressuscitação cardíaca, uma ressuscitação cardiorrespiratória, de uma forma, às vezes, simples, mas que pode ajudar muito. Eu acho que isso deveria fazer parte do currículo das primeiras lições dos bancos escolares. Isso seria muito importante. E, nesse sentido, Herbert, vocês, como imprensa, têm um papel muito grande. Enquanto não existir isso, uma atenção especial para as manobras de ressuscitação no currículo escolar, a imprensa tem um papel muito grande, porque ela pode dedicar um certo tempo para orientar as pessoas. Todos nós deveríamos aprender a fazer um primeiro socorro, porque isso pode manter, às vezes, a pessoa viva até que naturalmente, cheguem pessoas que sejam profissionais, qualificados para o atendimento. Mas é muito importante que todos possamos atender imediatamente a pessoa nesta situação, que isso pode fazer toda a diferença no futuro dessa pessoa. Bom, como o senhor disse, é importante que existam esses primeiros socorros imediatamente. Isso pode ajudar, de fato, as pessoas a até prevenir sequelas mais graves no caso de uma parada mais acentuada, doutor? Sim, acredita-se que a possibilidade
de recuperar uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, ela diminui 10% a cada minuto. Isso significa que em 10 minutos nós não teríamos mais como ajudar aquela pessoa. Então, seria muito importante que qualquer paciente, qualquer pessoa que tenha um evento, um desfalecimento e uma perda de pressão e pulso, imediatamente seja atendido, porque dentro de 10 minutos nós temos grande chance de recuperá-la sem sequelas. Daí a necessidade do cuidado imediato. Bom, fique à Sim, vontade. Pode por continuar. favor, pode continuar. Fica o nosso alerta, então, para que as pessoas busquem sempre informação sobre como prestar esses primeiros socorros, já que é algo tão importante, né? A gente sabe que, infelizmente, o serviço público, especialmente aqui no Brasil, tem uma certa dificuldade de locomoção em casos de emergência. Então, poder ajudar alguém ali numa eventual necessidade é sempre muito importante, não é, doutor? Sem dúvida, eu acho que a educação, a orientação a partir da escola, com uma visão que aborde diretamente esse problema, que cria consciência nas crianças e nos jovens, nos adolescentes, isso pode ajudar muito o futuro da nação. As pessoas podem entender que um dos méritos da nossa comunidade é que nós podemos ajudar ao nosso semelhante. E começa pelo treinamento simples de um atendimento de uma parada cardíaca. Vejam que o melhor tratamento para prevenir a morte súbita, quando o paciente tem uma arritmia grave, é o desfibrilador cardíaco. Ele tem uma eficiência maior que 95%. A razão disso é que o desfibrilador cardíaco é um marcapasso que inicia o tratamento, a recuperação de uma morte súbita, segundos após a sua instalação. Então, normalmente, em torno de 10 segundos após a instalação, o aparelho já aplicou o tratamento mais apropriado para a recuperação da morte súbita. É por isso que é a forma mais eficiente de recuperação da morte súbita. Ou seja, ele imediatamente inicia a reversão da arritmia. O que eu quero dizer com isso é que qualquer situação de morte súbita deve ser tratada o mais rápido possível. A pessoa deve imediatamente ajudar a quem teve o desfalecimento a recuperar a respiração, de preferência, colocá-lo numa posição de lado para que ele possa respirar, para que ele não vá se engasgar com a saliva e imediatamente começar as manobras de ressuscitação, por exemplo, a massagem cardíaca. O nosso tema de hoje são as arritmias cardíacas e a morte súbita, que pode ser uma das causas dessa disfunção nos batimentos cardíacos. Nosso convidado de hoje é o Dr. José Carlos Pachon, que é do Serviço de Arritmias Cardíacas do HCOR. Doutor, o senhor falou lá no início do programa sobre os tipos de arritmias, mas não necessariamente você teve uma arritmia assim, esporádica, significa algum problema nesse ritmo cardíaco, ou, de fato, qualquer tipo de disfunção nesse ritmo cardíaco já é motivo para se preocupar? Sim, Herbert, veja, se nós palparmos o pulso, nós podemos observar que ele tem, normalmente, ele se mostra cadenciado, irregular. Às vezes, o paciente pode perceber uma falha no pulso, pode ocorrer uma pausa, um batimento a mais, um batimento a menos. Essa situação já é um prenúncio, já é um dado que nos alerta para a existência de arritmia. Uma das arritmias mais comuns e mais simples são as chamadas extrasístoles, que são normalmente batimentos a mais, que às vezes chamam a atenção da pessoa, do paciente, e às vezes podem incomodar. Nós normalmente não estamos acostumados a prestar atenção no ritmo cardíaco, mas quando ocorre às vezes uma palpitação, a pessoa começa a aprender a prestar atenção no ritmo cardíaco e aí ela passa a perceber as arritmias de uma forma mais frequente, mais fácil. Então, as extrasístoles são pequenas falhas no ritmo cardíaco que já devem alertar a essa pessoa a procurar um cardiologista, a procurar um médico para fazer uma avaliação. É claro que a maioria das extrasístoles, elas são benignas,
mas é importante fazer uma avaliação para que se tenha tranquilidade de que isso não vá evoluir para uma condição mais grave. Bom, então aproveitando, já que o senhor entrou nesse assunto, existem arritmias benignas e malignas? Exatamente. Esse foco é fundamental. Nós temos a grande parte das arritmias, elas são benignas, elas não ocasionam um risco maior para o paciente, apesar de que muitas delas incomodam, mas não necessariamente provocam risco. Mas quando se vê uma arritmia cardíaca, a primeira coisa que o médico vai fazer é verificar se tem risco, se é benigna ou se é maligna. As arritmias malignas, elas estão muitas vezes relacionadas a doenças cardíacas, e isso pode fazer com que uma arritmia, mesmo benigna, evolua para uma condição grave. Ou nós podemos ter diversos tipos de arritmias que já nascem com uma condição de arritmia grave. Então, é por isso que quando ocorre alguma palpitação, é necessário que o paciente faça uma avaliação cardiológica, faça uma avaliação médica, porque inúmeras causas podem provocar as arritmias. E se nós detectamos que o paciente tem uma arritmia maligna, nós podemos tratar com grande eficiência. A possibilidade de sucesso, a possibilidade de cura ou de controle, essas possibilidades são muito altas. Então, é por isso que é importante. Por exemplo, tem muitas pessoas que começam a fazer atividade física e têm uma arritmia muitas vezes assintomática. Nós devemos evitar isso. Vamos fazer atividade física, vamos começar a fazer corrida. É importante fazer primeiro uma avaliação médica, porque aí nós vamos evitar que possa ocorrer uma surpresa e possa se desenvolver uma arritmia que poderia ser facilmente tratada. Bom, doutor, é muito bom que o senhor vá trazendo para a gente algumas informações, porque aí me ajuda também a lembrar de certas situações. Eu tenho visto hoje que nas academias, eles não estão mais exigindo aquele exame, né, exame cardíaco, que com o médico, pelo menos um clínico geral, que ateste que a pessoa pode fazer atividade física. Isso, 5, 10 anos atrás, era muito comum e praticamente obrigatório em todas as academias. Então, esse procedimento de liberar a pessoa para que o próprio aluno assine um termo lá dizendo que ele se responsabiliza, não é o ideal. Eu gostaria de dar a nossa opinião. Veja que, naturalmente, existem algumas dificuldades que, às vezes, a pessoa quer resolver o problema, quer fazer a sua atividade física de uma forma mais rápida, sem se preocupar com uma avaliação médica. Nós entendemos essa situação. Se nós temos um elemento a mais para resolver nessa cadeia de eventos, isso aborrece. Então, ter que ir procurar um médico e fazer uma avaliação e fazer um exame pode aborrecer. Mas seria muito bom que, por exemplo, a pessoa vai fazer atividade física, então ela já começa a fazer atividade física fazendo um teste ergométrico, um teste de esforço. Nós aí vamos poder ver como está o coração, como está o ritmo, como está a respiração durante o esforço, como está o rendimento muscular, como está a tolerância do paciente, quais os limites que esse paciente, que essa pessoa tem num eventual esforço. Então, veja, ele já pode começar a fazer exercício fazendo uma avaliação cardiovascular e respiratória. A nossa opinião é que isso deveria ser sempre feito, por muitas razões, não só pela segurança durante o exercício, é pela segurança do futuro e para detectar problemas que podem ser prevenidos, tratados, e essa pessoa vai ter um futuro muito melhor. Eu acredito que todas as pessoas entendem que para fazer uma viagem tem que fazer uma revisão do automóvel. Então, para começar uma atividade física, que às vezes é intensa, não custa nada fazer uma revisão da saúde, a revisão do nosso motor principal, a revisão do nosso sistema circulatório. As pessoas não se queixam de fazer uma revisão no carro. Qual seria o problema de fazer uma revisão no próprio organismo? Então, eu acredito que a nossa opinião é que quando a pessoa vai fazer atividade física, ela deve fazer uma avaliação cardiorrespiratória antes de começar. A gente está falando sobre arritmias cardíacas que podem causar, inclusive, morte súbita. Nosso convidado de hoje é o Dr. José Carlos Pachon, que é do Serviço de Arritmias Cardíacas do HCOR. Doutor,
a gente pode, de alguma forma, ajudar o nosso organismo a prevenir as arritmias cardíacas e problemas mais sérios provocados por ela? Sim, esse aspecto é muito importante, Herbert. Nós podemos começar desde a infância a prevenir as arritmias cardíacas. Por exemplo, prevenindo a obesidade infantil, orientando as crianças para evitar ingerir excesso de carboidratos, excesso de gorduras, controlando a pressão arterial desde cedo. Eu não vejo nenhum problema que isso seja já orientado às crianças. Eu, particularmente, gostaria que as pessoas não tivessem saleiro na mesa. Eu gostaria que as crianças fossem criadas sem conhecer o que é um saleiro, porque muitas vezes as pessoas colocam sal na comida antes de experimentar a comida. Então, se a criança se acostuma, ela não tem no seu cenário o saleiro, ela não vai colocar naturalmente o sal. Se tiver, ela vai colocar sal só por curiosidade. Então, é uma orientação que pode mudar o futuro de muitas pessoas. Comer poucos carboidratos, é claro que a criança sempre vai comer carboidratos, ingerir carboidratos, mas a orientação de menos carboidratos, isso vai ajudar muito. A orientação de não colocar sal na comida, a comida deve ter uma quantidade de sal razoável e depois não deveria se acrescentar mais sal. Isso pode mudar totalmente a evolução da saúde da maioria das pessoas. Eu acredito que isso já nos ajuda muito. Na época da nossa infância, quando, na medida em que o tempo vai passando, evitar o alcoolismo, evitar o tabagismo, evitar o estresse, são fundamentais para evitar as arritmias. E, mais um elemento, fazer uma avaliação médica preventiva. Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje nós queremos tratar a saúde e, com isso, evitar de tratar a doença. É muito mais barato tratar a saúde do que tratar a doença. Se nós tratarmos a saúde, nós vamos evitar o desenvolvimento da doença e isso vai trazer um benefício que é extremamente óbvio. Então, vejam que em cada época da nossa vida, nós podemos ter ações que vão prevenir as arritmias cardíacas. Bom, doutor José Carlos, a gente está chegando aqui no finalzinho do Conversa Pública e eu quero agradecer ao senhor por sua participação aqui no programa e também parabenizá-lo por esse trabalho tão importante que o senhor, como médico, né, a gente está passando por uma pandemia ainda, sabe o quanto é importante a gente ter profissionais que cuidam da nossa saúde. Muito obrigado pelas informações que o senhor nos trouxe hoje. Eu gostaria de encerrar dizendo que nós temos 3 arritmias muito importantes: a fibrilação atrial, o bloqueio cardíaco e a fibrilação ventricular. A primeira pode ser curada com a ablação. A segunda, o bloqueio cardíaco, pode ser tratado com marcapasso e salva milhões de pessoas. A terceira pode ser tratada como desfibrilador. Ou seja, essas 3 arritmias que são graves podem ser totalmente recuperadas, totalmente tratadas. Então, eu gostaria que as pessoas tivessem uma grande esperança no sentido de prevenir e de tratar as arritmias cardíacas. Pode ser um problema totalmente passível de prevenção e totalmente passível de tratamento e correção. Um grande abraço a todos. Bom, e com isso nós encerramos a Conversa Pública de hoje, agradecendo também a você que nos acompanha pela internet, pela TV Boas Novas e também pela Rádio Boas Novas FM. Um grande abraço, até a próxima edição. Muito obrigado, Herbert.